Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Espiritismo Estudos para a Vida. Este é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Permanecemos ainda no capítulo 9 da obra, que tem o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Estudaremos agora o item Instruções dos Espíritos, mais especificamente o subitem 8 das Instruções dos Espíritos, que tem o título Obediência e Resignação. Esse subitem 8 contém 2 parágrafos com instrução do Espírito Lázaro. Em resumo, nós podemos dizer que nesse item, a obediência e a resignação ensinadas por Jesus são apresentadas como virtudes indispensáveis para a aquisição da brandura e da pacificidade, que são as duas virtudes centrais do estudo do capítulo. Mas aqui com um pouquinho mais de ênfase na brandura, como nós vamos perceber no decorrer do nosso estudo. Aprendemos também, podemos dizer em resumo também, que essas duas virtudes, obediência e resignação, são indispensáveis também naquilo que diz respeito à conquista do objetivo maior que o Espiritismo apresenta para cada um de nós individualmente. Qual é esse objetivo? A aquisição do progresso moral e intelectual, que é a principal conquista, a principal busca de todos nós no progresso da alma. Esse é o grande resumo do item. Muito bem. A ideia de continuidade. Vamos lembrar que anteriormente a paciência foi apresentada como sendo o caminho para a conquista da virtude verdadeira, logo no item anterior. Paciência se mostrou, portanto, uma poderosa aliada na construção da virtude verdadeira, daquela virtude que não se perde diante das circunstâncias do dia a dia, nos trazendo a ideia de que a virtude real precisa ser conquistada, trabalhada, construída, e assim a paciência se transforma em uma poderosa aliada, em uma base sólida para essa conquista, para essa construção. Bem, ao final daquele item, nós fomos orientados a sermos cristãos. Logo no início desse item que nós estudaremos agora, nós somos novamente lembrados a respeito de Jesus. Jesus volta à lembrança, ele volta a ser evocado. Agora, como aquele que continha em sua doutrina a resignação, a resignação e a obediência como essência da sua doutrina para que nós possamos aprender com ele. Então aqui nós já temos uma ideia de continuidade, né? Fomos chamados a ser cristãos no item anterior, nesse item voltamos a pensar em Jesus. Mas existe uma outra ideia de continuidade que também pode ser apreendida entre esses dois textos. Tanto no item anterior quanto nesse, estamos estudando o nosso interior, estudando as virtudes que nos fazem ser brandos e pacíficos. Se lá a paciência, aqui a obediência e a resignação. Um ensinamento que se completa. Estamos agora aprendendo, inclusive, resignação e obediência como virtudes ativas. Se a paciência é necessária como base para a construção, a atividade primeira talvez se dê aqui na obediência e na resignação, como nós vamos observar no item. Então vamos para o nosso primeiro parágrafo, que como podemos observar aqui, nós dividimos em 3 partes. Nessa primeira parte do parágrafo, nós vemos então, como já o dissemos, Jesus sendo evocado. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, as duas virtudes que estamos estudando. Diz ainda que são companheiras da doçura, ou seja, né, da brandura que nós estamos estudando no capítulo, e muito ativas. Essa primeira parte nos diz que elas não significam a negação nem do sentimento e nem da vontade. Sermos obedientes e resignados não significa abrir mão daquilo que sentimos ou daquilo que queremos. Bem, se nós queremos aprender essas duas virtudes, olhemos para Jesus. Aquele que quer ser brando, que quer ser doce, deve cultivar essas virtudes e deve estudar Jesus. Sua doutrina e seus exemplos. Informação de extrema importância para nós. Essas virtudes não são passivas, não significam abrir mão do sentimento nem da vontade.
Pelo contrário, são ativas. Significa a direção que nós damos com o nosso livre-arbítrio ao sentimento e à vontade, aquilo que queremos, para que, dirigidas, direcionadas, controladas, essas potências da alma, o sentimento e a vontade, nos levem ao caminho do bem. E que eles não nos controlem, mas que nós os controlemos. Na segunda parte do parágrafo, nós temos a definição do que é a obediência e do que é a resignação. Ambas são aqui definidas como consentimento. O que é a obediência é um consentimento. O que é a resignação é um consentimento. A obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Se nós pensarmos um pouquinho a respeito dessa palavra consentimento, ela significa permissão. É o nosso intelecto, a nossa razão, entendendo a situação pela qual nós estamos passando e permitindo que nós obedeçamos. Essa é a obediência. O que é uma permissão do sentimento? É o sentimento que não se revolta diante das circunstâncias e que nos permite, portanto, aprender com elas, entendê-las e superá-las. Então, as duas forças ativas, pois nós as comandamos, e são elas que encarregam o fardo das provações. O fardo das nossas provações. O que significa carregar o fardo dessas provações? Significa que quando temos obediência e resignação, aí então nós estamos mais aptos a aproveitar o momento da aprovação para que esse momento nos transforme em espíritos melhores e mais fortes, mais ativos no bem. Espíritos que conquistam progresso através dessas provas. E por outro lado, se nós tivermos a revolta insensata, aí então a revolta insensata deixa esse fardo da aprovação que deve ser carregado, portanto é um trabalho, faz com que o fardo caia e com que a gente perca o trabalho. O que significa essa revolta insensata? Bem, a razão entende o motivo e o objetivo da aflição, da provação, da presença do outro em nossa vida, da circunstância que ele nos apresenta, da ofensa que ele nos dirige. Então a razão vai entender, através dos ensinamentos espíritas, o motivo e o objetivo dessa aflição ou dessa presença de um obstáculo. E, portanto, ela não se perderá em pensamentos indignos, em julgamentos desnecessários, em complexos de autoculpa, por exemplo, e assim por diante. Por outro lado, o sentimento que não se revolta diante das aflições, ele não se magoa, ele não se sente ofendido, ele não projeta vingança, ele não sente ódio e, portanto, não trava as minhas atitudes no bem. Não quer descontar nos outros a ofensa recebida ou a aflição vivida, nem nas outras pessoas que nos cercam, transformando a nossa convivência em uma convivência muito melhor, e muito menos em Deus, culpando o Pai Celestial pelas nossas vicissitudes, dizendo, Deus não é justo comigo, como Ele permite que eu sofra desse jeito? Então a revolta insensata é uma revolta improdutiva, é a revolta que é o contrário disso, a razão que não entende e por isso se perde em elucubrações, se perde em pensamentos que não levam à resolução do problema, somada ao sentimento de revolta, que então entrava de uma vez toda e qualquer ação benéfica, toda e qualquer ação que nos faça seguir adiante em relação a essa prova. Então, a revolta insensata faz com que a gente perca o trabalho, faz com que a gente perca esse fardo. Segue o texto dizendo que o pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. É claro, pusilânime é uma palavra que significa medroso, moralmente fraco. Uma pessoa que é medrosa e moralmente fraca não consegue mesmo ser resignada, no bom sentido da palavra resignação, né? Aceitação daquilo que eu não posso mudar, mas no limite dos meus esforços para mudar esse sofrimento, para melhorar em todos os sentidos. Então, esse que é fraco moral, realmente, diante de qualquer prova, trava, não consegue seguir adiante. E aquele que é orgulhoso ou que é egoísta não aceita intervenção do outro na sua vida, não aceita um conselho, não aceita um ensinamento,
não aceita uma palavra amiga? Não aceita porque ele é orgulhoso, acha que sabe tudo, acha que pode tudo, coloca a sua personalidade acima de todas as outras, e assim ele perde essas oportunidades de aprender. Mesmo que talvez essa intervenção seja uma intervenção divina, ele acaba não aceitando e não compreendendo. No terceiro e última parte desse parágrafo, nós lemos que Jesus, mais uma vez, retoma a ideia de que Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Antiguidade material. O que é essa antiguidade material? A sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Uma sociedade muito mais voltada aos interesses materiais do que espirituais, e se perdendo nas questões da posse, do prazer, do poder e assim por diante. Muito disso ainda acontece conosco nos dias de hoje, não é? Então, retoma a ideia de Jesus, fala um pouquinho sobre a sociedade romana e, mais uma vez, diz que Jesus veio fazer com que no seio dessa humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Renúncia carnal no sentido de privilegiarmos o espírito em detrimento à matéria, e sacrifício no sentido espiritual, no sentido da educação que todos nós devemos colocar como meta para nós mesmos nesse crescimento espiritual. Então nós temos no parágrafo a apresentação das duas virtudes, as suas definições, o que elas são, os obstáculos que elas enfrentam, além da referência ao estudo de Jesus. E assim podemos ir agora ao nosso segundo parágrafo, que nós dividimos agora em duas partes, segundo e último parágrafo da instrução do Espírito Lázaro. Nessa primeira parte, nós lemos que cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Lembremos, no parágrafo anterior, foi citada a questão da sociedade romana. Assim, cada época tem uma virtude que vai salvar essa geração ou um vício que vai colocá-la no caminho da perdição. Palavras agora dirigidas a nós. A virtude da vossa geração, ou da nossa geração ainda hoje, é atividade intelectual e seu vício é indiferença moral. Como assim o que é indiferença moral? É sabermos o que é o correto, mas não nos importarmos tanto ao ponto de praticar. Colocamos interesses pessoais à frente daquilo que é o correto. Isso é indiferença moral. Indiferença, às vezes, com o sofrimento alheio, com as nossas próprias responsabilidades e assim por diante. Isso é indiferença moral. Na sequência, a explicação do que é a atividade intelectual. Quando Lázaro diz que ele diz apenas atividade intelectual porque o gênio é uma pessoa que se eleva e descobre coisas que a multidão só vai descobrir bem mais tarde. Ele vê coisas que nós não vemos ainda. É um espírito que se adiantou e que consegue vislumbrar horizontes que a maioria das pessoas ainda não consegue. Por isso, a atividade intelectual é a reunião de esforços de todos para atingir um fim menos brilhante do que aquele do gênio, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então aqui nós temos uma visão muito bonita de que essa atividade intelectual é uma reunião de esforços de todos para atingir um fim superior àquele estágio em que nós estamos. E por isso prova a elevação, o progresso intelectual de uma época. Isso é muito diferente daquilo que foi chamado anteriormente de indiferença moral. Esse quadro nos leva a pensar que nós podemos progredir individualmente, mas que todos nós temos um papel no progresso coletivo. Todos nós temos esse papel. Atividade intelectual, enquanto progresso coletivo, eleva todos que dela participam, elevam uma época, elevam uma geração, se essa geração escolher a virtude de sua época, em detrimento do vício. Não, eu vou escolher a virtude, vou praticar a virtude e vou deixar para trás o vício da minha época. Na segunda e última parte do nosso parágrafo, nós vemos a aplicação direta dessas orientações, dessas instruções que Lázaro está passando. Ele começa com as palavras submetei-vos.
É aqui que se deve dar a prática da resignação e da obediência de modo primeiro e de modo mais efetivo, de modo direto em nossas existências, né, no âmbito interior. Submetermos-nos a quê? A impulsão que esses espíritos vieram dar aos nossos espíritos. Quem são esses vimos, né? A impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. São espíritos como Lázaro que participaram, que ajudaram com a codificação, com a vinda da codificação espírita, a terceira revelação. Na sequência ele pede, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então aqui é a virtude da nossa geração, a atividade intelectual para o nosso progresso em conjunto. Lázaro se refere à ação dos espíritos que contribuíram com a codificação, como já o dissemos, e essa ação é uma ação de impulso, é uma ação de avanço mais rápido nas duas áreas, tanto no intelecto quanto na moral. Por isso dizíamos no começo que essa mensagem também se voltava, ou essa instrução também se voltava a esse objetivo, a conquista do avanço, do progresso intelecto-moral do espírito. Por isso eles nos pedem para submetermos. Significa expandir o nosso conhecimento e levar em conta o lado espiritual da vida para as nossas decisões, principalmente de ordem moral. Segue Lázaro dizendo, ai do espírito preguiçoso. Coitado do espírito preguiçoso, aquele que fecha o seu entendimento. Ai dele. Pois nós, os guias da humanidade, eles, né, os espíritos superiores, lhe aplicaremos o látego, ou seja, o chicote, para submeter a vontade rebelde. Então, aquela vontade que é rebelde, que não quer progredir, receberá o chicote, né, o açoite dos espíritos superiores que farão com que ela se renda, com que ela de fato obedeça às leis do Pai Celestial, no caso aqui a lei do progresso. Meio da dupla ação, como ele fará isso, né? Por meio da dupla ação do freio e da espora. Freio em relação aos nossos vícios e imperfeições, espora em relação às virtudes que temos que desenvolver. E termina dizendo que toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde será vencida. Não é qualquer resistência, mas a resistência orgulhosa, né? Aquela na qual o orgulho está na base, trabalha, que impede que esse espírito progrida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, a mensagem um pouquinho mais voltada à brandura, né, como dizíamos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Estarão aptos a perceber os ensinos, estarão atentos para aprender e com sentimento tranquilo para colocá-los em prática. Bem, aqui nós então fechamos o estudo dessa parte do capítulo 9, desses itens do capítulo 9, que falam sobre as virtudes que compõem a base da aquisição da brandura e da pacificidade. Vamos lembrar algumas? Benevolência, afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Como nós pudemos perceber, essas virtudes que foram estudadas significam, sim, a aquisição da brandura, da pacificidade, do progresso intelecto-moral, mas significam também o autocontrole, a conquista do autocontrole. Esse autocontrole está na base do nosso progresso. Quando nós nos controlamos, conseguimos agir melhor, conseguimos seguir em frente. Essas virtudes são a base para a aquisição da brandura e da pacificidade e a base para o nosso progresso intelecto-moral. E assim nós encerramos, então, a parte desse estudo que fala diretamente sobre as virtudes, sobre essas virtudes que compõem a brandura e a pacificidade, no interior do capítulo 9, no interior do item Instruções dos Espíritos. Um fraterno abraço a todos, obrigado pela companhia nos estudos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.